Era tarde de Natal quando André Souza entrou pela porta da frente e ouviu algo impossível. As suas filhas a rirem. Riso verdadeiro do tipo que ele pensava ter morrido com a mãe delas. Ficou imóvel no corredor com medo de se mover porque em 18 meses nunca tinha ouvido aquele som. Nem uma vez. André Souza tinha 45 anos. Um magnata da tecnologia que tinha construído tudo a partir do nada. Mas nada disso conseguiu salvar a sua família. Há 18 meses a sua esposa Inês morreu num acidente de carro, na A2 perto de Lisboa. Um condutor alcoolizado avançou o sinal vermelho. Ela partiu antes de a ambulância chegar. Deixou para trás as filhas gêmeas de 3 anos, Gabriela e Isabel. Bebés que não conseguiam compreender para onde a mamã tinha ido. Aquelas meninas partiram-se por dentro, passaram de crianças doces a pequenas tempestades que ninguém conseguia acalmar. Morderam amas, gritaram até perder a voz, destruíram tudo o que tocaram. 8 profissionais desistiram em 6 semanas. Alguns aguentaram 3 dias. Uma não chegou ao pequeno almoço. André tentou tudo. Terapeutas, psicólogos infantis, especialistas que prometiam já ter visto pior. Nada resultou. A sua casa tornou-se um campo de batalha. Sem alegria, sem riso, apenas 2 meninas partidas e um pai que não sabia como alcançá-las. Então, 5 dias antes, uma mulher apareceu à sua porta. Joana Gouveia, 28 anos, candidata a empregada doméstica através de uma agência de trabalho em Lisboa. Sem credenciais de cuidados infantis, sem formação, apenas uma força silenciosa e olhos que pareciam ter conhecido o luto de perto. André quase não a contratou, mas quando estamos a afogar-nos, agarramos qualquer mão que se estenda. Uma semana disse-lhe: "É tudo o que alguém recebe." Ela acenou. Uma semana. As gêmeas atacaram-na no primeiro dia, testaram-na, empurraram-na, tentaram quebrá-la como tinham quebrado todos os outros. Mas Joana não fugiu. Ficou. E hoje, tarde de Natal, dia 5. André saiu mais cedo do trabalho, algo o puxava para casa. Ele não conseguia explicar. Quando abriu a porta da frente, a casa parecia diferente, mais quente, mais silenciosa do que lembrava. Vozes suaves vindas da sala de estar. O seu coração começou a acelerar. Avançou na direção do som, cada passo mais pesado do que o anterior, porque tinha medo do que pudesse encontrar, medo de voltar a ter esperança. Quando chegou ao vão da sala e olhou para dentro, o que viu levou-o de joelhos ao chão. Antes de começarmos, deixe o seu gosto neste vídeo, subscreva e diga-me de onde no mundo está a ver. Rezo para que esta história lhe lembre que mesmo na estação mais fria, o amor sempre encontra uma maneira de entrar. 5 dias antes, segunda-feira de manhã, André acordou com o som de vidro a partir. Não se mexeu, apenas ficou deitado a olhar para o teto, a escutar. Um estrondo, depois outro depois, a voz de Gabriela afiada e autoritária mesmo aos 3 anos. Depois Isabel a gritar aquele grito agudo que costumava fazer os vizinhos chamar a polícia. 6h45 da manhã. A guerra já tinha começado. Ele devia levantar-se, sabia disso. Mas o seu corpo parecia feito de cimento. Era nesta altura que Inês costumava entrar no quarto com café. Ela cantarolava qualquer coisa enquanto servia, beijava-lhe a testa, fazia-o sorrir antes mesmo do dia começar. Ele estendeu a mão para o lado dela da cama frio vazio. 18 meses, e ele ainda estendia a mão. Lá embaixo, algo mais se partiu mais alto desta vez. André finalmente levantou-se, vestiu-se e desceu as escadas como um homem a caminho da própria execução. A cozinha parecia que uma bomba tinha explodido. Cereais espalhados pelos tampos de granito, leite a pingar para o chão, tigelas abandonadas onde tinham sido atiradas, e em cima da mesa, ao lado das chaves que alguém deixara, estava um papel dobrado. Ele não precisava de o ler. Já sabia. Senhor Souza, lamento muito. Tentei. Juro que tentei. Mas já não consigo continuar. As suas filhas precisam de mais ajuda do que eu lhes posso dar. Por favor, não me contacte. O nome dela era Sara, ou talvez Sônia.
André já não conseguia lembrar-se. Todas se confundiam depois de um tempo. 8. Aquela era a 8ª. Ele abriu a gaveta ao lado do lava-loiça, a que antes guardava as receitas da Inês, e colocou a carta junto das outras. Uma gaveta cheia de pessoas que olharam para as suas filhas e se foram embora. Ele já nem conseguia sentir raiva, apenas cansaço. O tipo de cansaço que o sono não resolve. As gêmeas estavam na sala de estar. Gabriela sentada no sofá, braços cruzados, a observá-lo com olhos demasiado adultos para o seu rosto. Os olhos da Inês. Isabel tirava livros da estante um por um, deixando-os cair no chão. Ela foi-se embora, disse Gabriela. Não era uma pergunta. André acenou. Boa, gritou ela. Demais. Ela gritou. Porque tu a mordeste, Gabriela. A filha encolheu os ombros. Sem remorso, sem culpa, apenas a aceitação fria de que era assim que as coisas funcionavam agora. Pessoas vinham. Pessoas iam. Ninguém ficava. André olhou para elas. Olhou mesmo. Gabriela com o rosto da mãe e um coração que tinha congelado. Isabel com a teimosia dele torcida em raiva. Duas meninas tão pequenas que aprenderam que amor significava perda e por isso deixaram de permitir que alguém chegasse perto o suficiente para as magoar. O telefone dele vibrou. Trabalho. Uma reunião dentro de 1 hora. Mais um dia a fingir que tinha tudo sob controle enquanto a sua casa se desmoronava. Pegou na pasta, beijou as duas meninas na cabeça mesmo quando Gabriela ficou rígida e Isabel encolheu o corpo e saiu pela porta. Nessa noite, quando regressou à casa, o seu assistente Marcos esperava-o na entrada da garagem. A expressão no rosto dele fez o estômago de André afundar. Senhor, a agência ligou. A mandíbula de André apertou-se. Deixa adivinhar, ninguém quer o trabalho. Na verdade há alguém, mas ela é diferente. Diferente, código para desesperada. Ela trabalha como empregada doméstica há anos, sem formação em cuidados infantis. Então, por que é que a enviam? Marcos hesitou. Baixou os olhos para a pasta que tinha nas mãos. Ela ouviu falar da sua situação e pediu especificamente esta posição. Disse que entende o que as suas filhas estão a passar. André quase riu. Toda a gente pensava que entendia até conhecer Gabriela e Isabel. Como se chama Joana Gouveia? Marcos entregou-lhe a pasta. André abriu-a. Uma candidatura simples, histórico de trabalho, casas, onde tinha limpado referências de famílias para quem trabalhou. Nada de especial, nada que explicasse por que alguém sem experiência com crianças se voluntariaria para isto. Depois viu a fotografia presa na primeira página e algo na expressão dela fez o sangue dele gelar. Os olhos. Havia algo nos olhos dela, algo que parecia... Senhor. A voz de Marcos trouxe-o de volta. Agendo a entrevista. André ficou a olhar para a fotografia mais um momento. Aqueles olhos. Já tinha visto aquele olhar ao espelho todas as manhãs nos últimos 18 meses. Luto cru e recente, como se ela também tivesse perdido alguém há pouco tempo. Sim, ouviu-se dizer. Amanhã de manhã. Às 9h, confirmou Marcos antes de se ir embora. André ficou ali na entrada da garagem a segurar a pasta, a olhar para o rosto de Joana Gouveia. Algo não batia certo. Empregadas domésticas não costumavam ter aquele olhar. Não tinham olhos que carregavam tanta dor. Não pediam especificamente para trabalhar com crianças traumatizadas. Quem era ela? E por que razão olhar para a fotografia dela fazia o peito dele apertar-se de um modo que não sabia nomear terça-feira 9h em ponto. A campainha tocou e o estômago de André contorceu-se. Mal tinha dormido. Continuava a pensar naquela fotografia. Aqueles olhos, a maneira como pareciam ter visto a mesma escuridão que ele. Abriu a porta. Joana Gouveia estava na soleira com uma blusa branca simples e calças escuras, ambas cuidadosamente engomadas, mas gastas pelo uso. Trazia apenas uma pequena mala, só uma, e uma Bíblia tão usada que a capa começava a soltar-se. Mas foi o rosto dela que o fez parar.
Ela não sorria aquele sorriso brilhante e falso que a maioria das pessoas usava quando o conhecia. Não tentava parecer confiante ou perfeita. Apenas parecia firme, como se já tivesse feito as pazes com tudo o que estava prestes a acontecer. Senhor Souza, disse ela calmamente. Entre. Mas não se mexeu ainda. Ficou ali simplesmente a olhar para a casa. Os olhos dela percorreram as janelas, a porta, os degraus de pedra, absorvendo tudo, vendo realmente. Depois, fechou os olhos. André observou confuso quando os lábios dela começaram a mover-se. Sem som, apenas palavras silenciosas. A mão subiu e pousou no peito. Ela estava a rezar ali mesmo no degrau da sua porta. No frio de dezembro, André não sabia o que fazer. Não sabia onde olhar. Após um longo momento, Joana abriu os olhos e olhou para ele. Olhou mesmo, não para a casa, não para o dinheiro, não para a reputação. Para ele. Agora estou pronta, disse suavemente. Entrou. André conduziu-a até ao escritório. Ofereceu-lhe uma cadeira. Começou a fazer o discurso habitual sobre as gêmeas. O trabalho, o que esperar. Mas Joana falou primeiro. Senhor Souza, posso perguntar-lhe algo antes de começarmos? Ele parou. Claro. Como morreu a sua esposa? A pergunta atingiu-o como um murro. A maioria das pessoas evitava o assunto, contornava-o, fingia não saber. Acidente de carro, disse André, a voz plana. Na A2. Há 18 meses. As meninas tinham quase 2 anos. O rosto de Joana ficou imóvel. Algo brilhou nos olhos dela. Dor, reconhecimento, algo que ele não conseguia identificar. E tem carregado isto sozinho desde então. Não era uma pergunta. André sentiu algo quebrar-se-lhe no peito. Aquela mulher que conhecia há 30 segundos acabara de dizer a verdade que ninguém tinha coragem de dizer. Tentei tudo, ouviu-se admitir. Terapeutas, especialistas, amas com todas as credenciais possíveis. Nada resulta. As minhas filhas... Ele parou. Odiava as palavras, mas precisava dizê-las. Elas estão a destruir tudo. 8 pessoas desistiram. Algumas aguentaram 3 dias. Eu já não sei o que fazer. Joana ficou em silêncio durante um momento. Depois ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Posso ser sincera consigo, Sr. Souza. Por favor. Eu não acho que as suas filhas estejam fora de controlo. Acho que estão a afogar-se. E pessoas que se estão a afogar lutam mais contra as mãos que tentam puxá-las para cima, porque já não confiam em ninguém. André ficou a olhar para ela. 6 terapeutas não tinham conseguido dizer o que aquela empregada doméstica acabara de expressar numa só frase. Há uma diferença entre consertar e curar, continuou Joana, a voz suave. Consertar é tornar as coisas mais fáceis para nós. Curar é torná-las inteiras para elas. E ser inteiro leva tempo. Dou-lhe uma semana, disse André, para ver se consegue lidar com elas. Joana sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Algo que parecia indicar que ela sabia um segredo que ele não sabia. Eu não preciso de uma semana para saber se consigo lidar com elas, Sr. Souza. Preciso de uma semana para começar a ganhar a confiança delas. Antes que André pudesse responder, ouviu-se um estrondo vindo do andar de cima. Alto, deliberado. Depois o grito de Isabel, aquele que significava que alguém estava prestes a magoar-se. André fechou os olhos. São elas. Eu sei, disse Joana em voz baixa. Levantou-se, alisou a blusa, pegou na Bíblia. Vamos conhecê-las. Não quer fugir primeiro. Ela olhou para ele com aqueles olhos assombrados, os mesmos que o tinham mantido acordado toda a noite. Senhor Souza, disse suavemente, eu não vim aqui para fugir. Vim aqui para ficar. E algo na forma como ela disse aquilo, como se não estivesse apenas a falar do trabalho, mas de algo maior, algo que ele ainda não conseguia ver, fez o coração de André disparar. Quem era aquela mulher?
E por que é que parecia que ela tinha passado a vida inteira à espera de atravessar a porta dele? Caminharam juntos na direção do barulho. A cada passo, os sons pioravam. Estrondos, gritos, o tipo de caos que aperta o peito. A porta da sala de brinquedos estava aberta. André parou no limiar. Já tinha visto aquilo antes 8 vezes, mas nunca se tornava mais fácil. A sala parecia um campo de guerra. Brinquedos espalhados por todo o lado, livros rasgados, páginas por todo o chão, cortinas arrancadas, um candeeiro derrubado, riscos de lápis de cera, nas paredes formando palavras que ele não queria ler. E no centro de tudo isso, as suas filhas. Gabriela estava à frente, braços cruzados, queixo erguido, 3 anos, mas já com postura de general. Isabel ao lado dela, punhos fechados, pronta para atacar. Já tinham feito aquilo antes. Sabiam exatamente o que estavam a fazer. Mostrar à nova pessoa aquilo em que se estava a meter, esperar o choque, o medo. O momento em que a expressão dos adultos mudava e percebiam que tinham cometido um erro ao vir ali. Mas Joana não arquejou, não recuou, não olhou para André a pedir ajuda. Simplesmente entrou naquela sala destruída. Olhou devagar para os livros rasgados, para as marcas nas paredes, para os 2 rostos pequenos que a desafiavam a julgá-las. E então sorriu. Não um sorriso falso nem nervoso. Um sorriso verdadeiro quente, como se tivesse acabado de entrar num lugar bonito, em vez de algo partido. Por que é que está a sorrir? Perguntou Gabriela desconfiada. Para vocês duas, disse Joana simplesmente. Nós não somos queridas, disparou Isabel. Somos horríveis. Toda a gente diz isso. Joana inclinou ligeiramente a cabeça. Então toda a gente não está a olhar com atenção suficiente. As gêmeas trocaram olhares. Que truque era aquele? Depois Joana fez algo que as deteve. Ajoelhou-se, desceu ao chão desarrumado até ficar ao nível delas. Olhos nos olhos. Olhou primeiro para Gabriela. Olhou mesmo como se visse para além dos braços cruzados e encontrasse a menina assustada por baixo. Depois olhou para Isabel para além da raiva. Vocês não são demais, disse Joana baixinho. Não estão demasiado partidas. E não são impossíveis de amar. As palavras ficaram suspensas no ar. Os braços de Gabriela desceram um pouco. A senhora não nos conhece. Ainda não concordou Joana. Mas gostava de vos conhecer. Isabel abriu a boca. André reconheceu o gesto, a respiração antes do grito, aquela que anunciava 6 horas de berros. Mas antes que o som saísse, Joana começou a cantarolar. Baixo, suave, uma melodia antiga daquelas que soam a segurança a lar. Levantou-se devagar, ainda a cantarolar, e começou a apanhar brinquedos um por um. Sem pressa, sem urgência, apenas movimentos constantes, e aquele som suave e destemido. A boca de Isabel ficou aberta, mas nenhum grito saiu. As gêmeas ficaram a olhar. Ninguém nunca tinha cantarolado antes. Ninguém nunca tinha simplesmente começado a arrumar sem antes gritar. Acho que esta sala está desarrumada, disse Joana suavemente entre cantarolares. Porque os vossos corações estão desarrumados e isso não faz mal. Corações desarrumados só precisam de tempo e paciência para ficarem limpos outra vez. Apanhou um elefante de peluche e colocou-o com cuidado na prateleira. O elefante favorito da Isabel. Aquele a que a Inês lia histórias. Conhecia a nossa mamã? Perguntou Isabel de repente, a voz pequena diferente. As mãos de Joana pararam um segundo mais longo do que devia antes de responder. Conhecia muitas coisas sobre ela, disse Joana cuidadosamente. Parecia ser uma pessoa incrível. O peito de André apertou-se com algo na forma como ela disse aquilo. Não ouvi dizer que ela era, mas sim soava como se tivesse realmente ouvido a Inês falar, como se tivessem conversado, mas isso era impossível. Antes que ele conseguisse processar, Gabriela aproximou-se de Joana, estendeu uma pequena mão e tocou a bainha do cardigã dela, tentando perceber se ela era real.
Joana olhou para baixo e sorriu. Olá, querida. Gabriela não respondeu, apenas segurou como se Joana fosse uma âncora no meio da tempestade. E André ficou ali no vão da porta, a observar a sua filha, que não permitia que ninguém lhe tocasse há 18 meses, agarrar-se ao casaco de uma estranha, como se a própria vida dependesse disso. Quem era Joana Gouveia? E como sabia alguma coisa sobre Inês? Nessa tarde, André observava desde a porta da cozinha. Joana estava sentada no chão com as gêmeas, sem forçar nada, apenas presente. Gabriela tinha se enroscado no colo dela sem ser convidada. Isabel sentara-se perto, ombro com ombro. Não falavam, apenas estavam ali juntas no silêncio. Então Joana começou a cantarolar outra vez. A mesma melodia diante suave e constante, e o sangue de André gelou. Aquela canção era a canção da Inês. Aquela que ela cantarolava enquanto preparava o pequeno almoço. Aquela que cantava para as meninas quando eram bebés. Aquela que morreu com ela. Como é que conhece essa canção? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. A cantarola de Joana cessou. Ela virou-se e André viu algo atravessar o rosto dela. Medo, culpa algo. É só uma canção antiga, disse ela depressa. A minha avó costumava cantá-la, mas os olhos contavam outra história. Ela estava a mentir. Muita gente a conhece, acrescentou Joana, a voz demasiado casual agora. As meninas nem repararam, mas André reparou. Ele reparava em tudo. Meninas, por que é que não vão brincar um pouco para a sala ao lado? Disse André, mantendo os olhos fixos em Joana. Gabriela levantou a cabeça confusa. Mas estamos a portar-nos bem. Eu sei, querida. Só preciso de falar com a Joana 1 minuto. Isabel levantou-se com relutância. Gabriela seguiu-a. Saíram, mas devagar, como se tivessem medo de que Joana desaparecesse e se desviassem o olhar. Quando elas desapareceram, André entrou na sala. Essa canção, disse ele baixinho, era a canção da minha esposa. Ela cantava-a todas as manhãs, todas as noites antes de dormir. Como é que a conhece, Joana? Levantou-se devagar. As mãos tremiam. Senhor Souza, por favor, não me peça para mentir outra vez. Olhou para ele longamente. Algo no rosto dela parecia partir-se. Disse-lhe a verdade, murmurou. A minha avó cantava. Mas não foi só aí que a ouviu, respondeu André. O coração dele batia com força. Onde mais Joana abriu a boca, fechou-a, desviou o olhar. Eu não posso. Não estou pronta. Conheceu a Inês. A pergunta ficou suspensa entre eles como fumo. Os olhos de Joana encheram-se de lágrimas. Ela não respondeu, mas o silêncio respondeu por ela. Meu Deus! Sussurrou André. Você conhecia-a. Por favor, a voz de Joana quebrou. Eu vim para ajudar as suas filhas. É só isso que importa agora. Não é só isso que importa. A voz de André ergueu-se. Mentiu-me. Entrou na minha casa e fingiu que não conhecia a minha esposa quando... Quando o quê? Como é que a conhecia? Eu não posso contar. Ainda não. Por quê? Porque se contar o Senhor vai mandar-me embora. E as suas filhas precisam de mim. As palavras atingiram André como um murro. Ela tinha razão. As gêmeas tinham-na aceitado. Em 6 horas, Joana tinha feito o que 8 profissionais não conseguiram em 6 semanas. Mas ela tinha mentido. E ele não fazia ideia do que mais estaria a esconder. 1 semana, disse André, a voz fria. Agora tem 1 semana. Mas quando acabar, vai dizer-me tudo. Percebeu Joana, acenou lágrimas a correr pelo rosto. Sim? Tudo, senhor Souza. Quem é? Como conhecia a Inês? Por que é que está realmente aqui? Eu vou contar. Eu prometo. André virou-se para sair, mas a voz dela deteve-o. Senhor Souza? Ele olhou para trás. A sua esposa sussurrou Joana, a voz a desfazer-se. Ela falava de si o tempo todo. De quanto o amava. De como se sentia sortuda. A garganta de André fechou-se.
Está a falar como se a tivesse conhecido bem. Joana limpou os olhos. Conheci. Melhor do que pensa. Então, por que não me conta? Porque tenho medo, admitiu. Tenho medo de que o Senhor me odeie quando souber a verdade. Antes que André pudesse responder, Gabriela apareceu no vão da porta. Joana. A vozinha dela estava preocupada. Vais-te embora, Joana ajoelhou-se de imediato. Não, querida. Eu vou ficar. Prometes? Prometo. Não vou a lado nenhum. Gabriela correu para ela. Abraçou-lhe o pescoço e André observou aquela mulher. Aquela estranha que de algum modo não era estranha segurar a sua filha como se a tivesse feito toda a vida. Como se soubesse exatamente quão apertado Gabriela precisava ser abraçada para se sentir segura, como se tivesse aprendido isso com alguém que já tinha amado aquelas meninas antes. Quem era, afinal, Joana Gouveia? E o que é que ela tinha tanto medo de lhe contar? Dia 2. André não conseguiu dormir outra vez. Continuava a repetir mentalmente as palavras dela. Ela falava de si o tempo todo. Tempo passado. Como se Joana tivesse estado sentada com a Inês, conversado com ela, conhecido cada detalhe. Levantou-se às 5 da manhã. A casa estava escura e silenciosa. Depois ouviu movimento no piso de baixo. Desceu devagar com cuidado e encontrou Joana na cozinha a preparar o pequeno almoço. Estava de costas para ele a cantarolar aquela canção outra vez enquanto cortava a fruta. E André observou realmente. Observou. A forma como ela abriu o armário à esquerda, onde a Inês guardava os pratos das meninas. A forma como cortava os morangos em pedaços pequeninos, porque Isabel se engasgou uma vez, e a Inês nunca esqueceu. A forma como dispunha a fruta em círculo no prato, porque Gabriela só comia comida que fosse bonita. Pequenas coisas, detalhes minúsculos, coisas que uma empregada doméstica não teria como saber, coisas que uma estranha jamais adivinharia. Sabes como elas gostam do pequeno almoço, disse André desde a ombreira da porta. Joana sobressaltou-se, quase deixou cair a faca, virou-se a mão no peito. Senhor Souza. Não o ouvi entrar. Cortaste os morangos pequenos para a Isabel porque ela se engasga. O rosto de Joana empalideceu. Eu só achei que... E puseste a fruta da Gabriela em círculo, porque se não for assim ela não come. Joana pousou a faca. As mãos tremiam. Há quanto tempo conhecias a minha esposa, Joana? Ela não respondeu. Apenas ficou ali com lágrimas a formarem-se. Porque tu não sabes apenas coisas sobre ela. Sabes coisas sobre as minhas filhas, coisas que eu nunca te disse, coisas que ninguém saberia a menos que... A voz de André falhou. A menos que tivesse estado aqui antes. A menos que a Inês lhes tivesse contado. Por favor, sussurrou Joana. Ainda não. Eu não estou pronta. As minhas filhas estão lá em cima a dormir em paz pela primeira vez em 18 meses, e eu nem sequer sei quem tu és. Joana limpou as lágrimas. Sou alguém que quer ajudá-las. Isso já não chega. Por agora tem de chegar. André aproximou-se. Eras amiga da Inês. A respiração de Joana prendeu-se no peito. Ela olhou para ele com tanta dor nos olhos que quase lhe tirou o ar. Sim, sussurrou finalmente. Eu era amiga dela. Quão próxima. Muito próxima. Então, por que mentiste? Por que não me disseste desde o princípio? As lágrimas caíram-lhe livres agora, porque tive medo de que, se soubesse, não me deixasse ficar. Saber o quê? Ela abanou a cabeça. Eu não posso. Ainda não. Por favor, Joana, eu preciso de mais tempo, implorou ela. As suas filhas estão finalmente a começar a confiar em mim. Se eu lhe disser tudo agora e o Senhor me mandar embora, vai destruí-las. Elas vão achar que eu também as abandonei. André sabia que ela tinha razão. Odiava que tivesse razão. Mais 3 dias, disse ele. Depois vais me contar tudo e quero dizer tudo. Joana acenou incapaz de falar. André virou-se para sair, mas parou na ombreira. A melhor amiga da Inês chamava-se Joana.
Ela falava dela às vezes. Dizia que era como uma irmã. Ele não olhou para trás, mas ouviu a respiração cortada de Joana. Ouviu o som dela a deslizar até ao chão. Ouviu-a chorar como alguém que tinha guardado a dor durante tempo demais. E André soube quem ela era. O que ainda não sabia era porque tinha ficado afastada há 18 meses e porque tinha finalmente voltado. Agora, dia 3, quarta-feira à tarde. André saiu para uma reunião do conselho às 13 e riu. Não devia ter ido. Algo o incomodava, mas foi na mesma. Às 14h15 o telefone vibrou. Alerta de segurança. Alguém tinha entrado no gabinete da Inês. O coração dele gelou. Aquele quarto estivera trancado durante 18 meses. Só ele tinha a chave. Ninguém devia entrar ali. Nunca. Saiu da reunião sem explicações. Conduziu para casa mais depressa do que devia. Arrombou a porta de entrada. A casa estava demasiado silenciosa. Subiu as escadas a correr. A porta do gabinete da Inês estava escancarada, e lá dentro ouviu choro, não os gritos habituais das gêmeas. Algo mais profundo. Quebrado. André chegou à ombreira e parou de respirar. A sala estava destruída. Cortinas rasgadas, molduras no chão, vidro partido por todo o lado. A caixa de joias da Inês virada pérolas espalhadas. Os livros dela, os de capa de couro que tinha colecionado desde a universidade, rasgados, páginas arrancadas. E no meio de tudo, Joana sentada no chão com as duas meninas no colo, as três a chorar. O que aconteceu? A voz de André saiu mais dura do que queria. Joana levantou o olhar. O rosto molhado de lágrimas, mas os olhos calmos. As meninas perguntaram-me pela mamã. Achei que ver as coisas dela podia ajudá-las a lembrar-se. Enganei-me. Deixaste-as destruir tudo. André sentiu o controlo a ceder. Aquilo era tudo o que lhe restava da sua esposa. Elas não queriam destruir nada, interrompeu Joana gentilmente. Elas estavam a procurá-la. Gabriela achou que se procurasse fundo o suficiente nas gavetas, talvez a mamã estivesse escondida lá. Isabel derrubou as molduras porque estava zangada por as fotografias não poderem abraçar de volta. O rosto molhado de lágrimas de Gabriela virou-se para André. Desculpa, pai. Eu estava a procurar a mamã. A Joana disse que ela não estava aqui, mas eu pensei que talvez ela fosse mesmo muito boa a esconder-se. A voz dela quebrou na última palavra. A raiva de André desmoronou completamente. A sua filha de 3 anos achava que a mãe estava a jogar às escondidas. Pela primeira vez em 18 meses, ele deixou-se cair no chão ao lado de Joana. Não se importou com o fato nem com o vidro partido. Estendeu a mão e segurou a de Gabriela. Meu amor, disse baixinho. A mamã não está escondida. Ela foi para o céu. E não pode voltar por mais que nós queiramos. Mas por que exigiu Isabel os punhos cerrados? Nós portamo-nos tão bem. Paramos de chorar à noite para tu dormires. Esforçamo-nos mesmo. Por que é que ela não volta se nós já estamos a ser boas? As palavras destruíram-no. André olhou para Joana sem saber o que fazer. Joana puxou as duas meninas para mais perto. A vossa mamã não foi embora porque vocês eram más. Ela não foi embora porque queria. Às vezes acontecem acidentes terríveis e as pessoas que amamos morrem. E não é justo, e não é culpa nossa. É simplesmente assim. Mas amar dói quando elas vão embora, sussurrou Gabriela. Sim, disse Joana, a voz a partir-se. Dói. Amar alguém é a coisa mais bonita e a mais dolorosa do mundo. Quando amamos alguém e essa pessoa morre, parece que uma parte de nós morre também. É isso que vocês sentem. Isabel estudou o rosto de Joana. É assim que tu te sentes, por causa da tua pessoa que se foi embora. A cabeça de André virou-se de imediato para Joana. Que pessoa! Joana assentiu devagar, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Sim, eu perdi 2 pessoas que amava muito, a minha melhor amiga e a minha irmã mais nova. Elas morreram no mesmo acidente.
E durante muito tempo eu pensei que a dor significava que eu devia parar de amar as pessoas. Porque se o amor dói assim tanto, talvez não valha a pena. Mas vale a pena, disse Gabriela suavemente. Sim, a voz de Joana tremia. Sim, meu amor. Mesmo que doa tanto que às vezes mal consiga respirar, eu escolheria amá-las outra vez, porque o amor é real, e nada nem a morte pode levar isso. Ela levantou o olhar por cima das cabeças das meninas, e André viu-o. O mesmo luto em que ele tinha estado a afogar-se. A mesma dor impossível. Tu perdeste alguém no mesmo acidente que tirou a Inês, disse André baixinho. Não era uma pergunta. Joana assentiu, incapaz de falar. Quem? Murmurou André. Joana fechou os olhos. Novas lágrimas caíram. A minha irmã mais nova, disse ela. Ela tinha 16 anos. A Inês estava a levá-la para casa depois do ensaio de dança. O chão pareceu inclinar-se sob os pés de André. Maia, sussurrou ele. A aluna da Inês. A bailarina. O rosto de Joana desfez-se. Ela era o meu mundo. E de repente tudo fez sentido. A dor nos olhos dela. O conhecimento das canções da Inês. Porque tinha ficado longe. Porque tinha voltado. Tu estiveste lá, disse André a voz oca. Tu devias tê-la ido buscar nesse dia. Joana assentiu agora a soluçar. Eu cheguei atrasada. A Inês ofereceu-se para a levar. Se eu tivesse chegado a horas. Basta, disse André. Mas a voz dele já não estava zangada, estava partida. Ficaram ali sentados no chão do gabinete destruído da Inês. 4 pessoas unidas pela mesma tragédia. E pela primeira vez em 18 meses, André não estava sozinho no seu luto. Mas restava uma pergunta. Por que é que Joana demorara tanto tempo a voltar? Ficaram naquele chão durante muito tempo. André, Joana e as gêmeas rodeados de vidro partido, pérolas espalhadas e os pedaços de uma vida que tinha terminado cedo demais. Finalmente Joana falou baixinho. Não podemos consertar tudo, mas podemos juntar os pedaços. Podemos guardar as partes onde ainda existe amor. Até as partes partidas? Perguntou Gabriela. Especialmente as partes partidas, disse Joana, porque também fazem parte da história. Então, passaram a hora seguinte a apanhar páginas, a endireitar molduras, não a tentar tornar tudo perfeito outra vez, apenas o suficiente para honrar o que tinha sido. Quando finalmente se levantaram cobertos de pó e lágrimas, André olhou para Joana de forma diferente. Lamento, disse ele baixinho, pela tua irmã. Por tudo. Joana limpou os olhos. Eu também lamento. Por tudo o que tu perdeste. Nessa noite, depois de deitarem as meninas, André encontrou Joana na cozinha, sentada no escuro a olhar para o nada. Ele acendeu a luz. Ela não levantou os olhos. Não consegues dormir? Perguntou ele. Ela abanou a cabeça. Não durmo bem há 18 meses. André puxou uma cadeira e sentou-se em frente dela. Eu também não. Ficaram em silêncio durante algum tempo. Não um silêncio desconfortável, mas aquele que existe entre pessoas que sobreviveram à mesma tempestade. Por que não vieste mais cedo? Perguntou André finalmente. Se eras a melhor amiga da Inês, por que esperaste 18 meses? A voz de Joana era quase um sussurro. Porque me culpei. Eu devia ter ido buscar a Maia às 5, mas estava a trabalhar na minha dissertação em Psicologia da Criança na Universidade de Beja. Perdi a noção do tempo. Às 17h15, Maia ligou. Pediu se a Inês a podia levar para casa. Eu disse que sim. Ela olhou para André com olhos devastados. Se eu tivesse chegado a horas, a Inês ainda estaria viva. As suas filhas ainda teriam mãe. A Maia ainda estaria a dançar. Eu destruí tudo porque não consegui gerir o meu próprio tempo. Joana, André murmurou. Desisti da universidade, continuou ela. Não conseguia estudar trauma infantil quando sentia que o tinha causado. Fui trabalhar em limpezas para desaparecer. Tornei-me invisível.
Depois, no mês passado, no serviço memorial da Maia, a irmã da Inês mencionou-o. Disse que as suas gêmeas estavam a destruir todas as amas, que ninguém conseguia ajudá-las. A voz de Joana quebrou. Eu conhecia aquelas meninas. Conhecia-as no recital da Maia quando a Inês as levava. Eram tão pequenas, tão felizes. E eu sabia exatamente o que lhes tinha tirado. Por isso vim. Porque devia isso à Inês. Tirei-lhe a vida e tirei a mãe às suas filhas. O mínimo que eu podia fazer era tentar salvá-las. André ficou calado durante muito tempo. Tu vieste por culpa. Eu vim porque compreendo que as suas filhas sentem melhor do que qualquer outra pessoa poderia, disse Joana com intensidade. Sim, sinto culpa. Mas também sei exatamente o que é perder tudo e perguntar-me se amar ainda vale a pena. E vale? Perguntou André. Vale o risco. Joana olhou para ele. As suas filhas estão a ensinar-me que sim. Todos os dias elas escolhem confiar em mim um bocadinho mais, mesmo depois de toda a gente ter ido embora, mesmo sabendo que amar alguém significa poder perdê-lo. Elas são mais corajosas do que eu. André sentiu algo mudar dentro do peito. Tu também és corajosa. Vier aqui, enfrentar isto. Eu não me sinto corajosa. Eu sinto medo. Medo de quê? De as amar demasiado. E depois ter de ir embora. De não ser suficiente. De falhar com elas da mesma maneira que falhei com a Inês e com a Maia. André estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dela. Tu não falhaste com ninguém. Um condutor bêbado falhou. Tu tomaste uma decisão razoável. Isso não é negligência. Isso é a vida a ser brutalmente injusta. As lágrimas de Joana caíram com mais força. És mais bondoso do que eu mereço. Sou apenas um pai a ver as filhas sorrirem, disse André. Pela primeira vez em 18 meses. Seja qual for a culpa que te trouxe aqui, o que te mantém aqui é real. Elas precisam de ti. Eu preciso de ti. Joana levantou o olhar. Algo passou entre os dois. Compreensão. Conexão. O início de algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Faltam 2 dias, disse André suavemente. Depois é Natal. Vamos só concentrar-nos em dar-lhes um bom dia. Um dia em que se lembrem do que é sentir alegria. Joana acenou. Um bom dia. Ficaram ali na cozinha silenciosa 2 pessoas partidas, a tentar reconstruir-se uma à outra. E lá em cima, Gabriela estava acordada, com o ouvido encostado à conduta de aquecimento que trazia as vozes do rés do chão. Tinha ouvido tudo. Amanhã contaria a Isabel. E juntas fariam tudo para garantir que a Joana nunca fosse embora. Porque talvez, só talvez, a mamã tivesse sido quem a enviou. Dia 5. Tarde de Natal. André saiu do escritório às 3. Não conseguia concentrar-se. Só pensava na Joana, nas gêmeas e em como a casa estava diferente agora. Conduziu por ruas decoradas com luzes e coroas, famílias a passear, crianças a rir, o mundo a celebrar, enquanto ele passara 18 meses a aprender a respirar no meio da dor. Quando estacionou na garagem, ficou dentro do carro por um momento. Só ficou ali sentado. Com medo de ter esperança, medo de acreditar que algo podia realmente mudar. Finalmente saiu, caminhou até a porta, colocou a chave na fechadura. No momento em que entrou, algo estava diferente. O ar parecia mais quente, mais suave, como se a casa tivesse finalmente expirado, depois de reter a respiração durante demasiado tempo. Depois ouviu. Risos. Risos reais. Não o riso histérico antes de uma destruição. Não falso, não forçado. Alegria pura, genuína. O riso das suas filhas. André ficou imóvel no corredor. A pasta caiu-lhe da mão, bateu no chão. Ele não a apanhou, não conseguia mover-se. Não ouvia aquele som. Não ouvia as filhas rirem como crianças seguras há 18 meses. O som vinha da sala de estar. Ele avançou lentamente. Cada passo parecia pesado como andar dentro de água. O coração batia tão forte que ele o ouvia nos ouvidos.
Quando alcançou a ombreira, parou. E o que viu destruiu-o completamente. Gabriela e Isabel estavam sentadas no chão com a Joana, as três rodeadas pelas antigas decorações de Natal da Inês, aquelas que André guardara porque doíam demasiado para olhar. Joana segurava enfeites um a um contando histórias, e as gêmeas estavam a ouvir mesmo. Os rostos suaves abertos, presentes. Este aqui disse a Joana suavemente, segurando um anjinho de vidro: a vossa mamã comprou-o no ano em que vocês nasceram. Ela disse-me que o pendurou na árvore e rezou para que vocês tivessem sempre anjos a velar por vocês. A sério? A voz da Gabriela estava cheia de admiração, não de dor. A sério? Prometeu Joana. Isabel pegou numa estrela de madeira. E esse, a vossa mamã fez com as próprias mãos. Vês as pequenas marcas de tinta? Ela dizia que não estava perfeito, mas era isso que o tornava especial. As coisas perfeitas não precisam de amor. As imperfeitas, sim. A garganta de André fechou-se. Aquelas eram exatamente as palavras da Inês. A filosofia dela para tudo. Gabriela olhou para cima e viu-o ali parado. Pai, chegaste. Ela correu até ele. Correu mesmo não para fugir, mas para ele. André caiu de joelhos e abraçou-a, puxando-a para perto. Logo Isabel também estava lá com os pequenos braços enroscados no pescoço dele. Estamos a decorar, disse Isabel entusiasmada. A Joana está a contar histórias da mamã. Histórias boas, acrescentou Gabriela. Daquelas que nos deixam felizes e não tristes. Ela disse que podemos lembrar-nos da mamã sem doer tanto. Só temos de lembrar o amor, não a partida. André olhou por cima das cabeças delas para a Joana. Ela ainda estava sentada no chão, segurando o anjinho de vidro, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Como perguntou ele, a voz a falhar. Como conseguiste isto? Joana limpou os olhos. Eu só apareci. É isso que crianças assustadas precisam, Sr. Souza. Alguém que continua a aparecer. Mas 8 outras pessoas tentaram controlá-las, continuou ela baixinho. Eu só tentei compreendê-las. André não aguentou mais. As lágrimas vieram de repente fortes, libertas, 18 meses de luto, cansaço, e a sensação de estar a falhar com as filhas. Abraçou as gêmeas, enterrou o rosto no cabelo delas e chorou. Estás triste, pai? Perguntou Gabriela com cuidado. Não, meu amor. Estou feliz. Tão feliz. Às vezes o choro feliz e o choro triste parecem iguais, observou Isabel. A Joana ensinou-nos isso. Pois ensinou, murmurou André. As gêmeas saíram do abraço e voltaram às decorações. Começaram a pendurar enfeites na pequena árvore no canto aquela que André tinha montado, mas nunca conseguiu decorar. Joana levantou-se devagar, aproximou-se de André, que ainda estava ajoelhado no chão. A sua esposa teria tanto orgulho nelas, sussurrou. Elas estão a ser tão corajosas. André ergueu o olhar. Elas não são as únicas corajosas. Joana ajudou-o a levantar-se. Ficaram ali parados lado a lado a ver as gêmeas decorarem a árvore e a Gabriela, a mostrar onde cada enfeite devia ficar, a Isabel a ouvir pela primeira vez na vida, as duas a falarem da mamã sem raiva, sem negação. Só amor. Amor puro simples. Eu não quero que vás embora, disse André baixinho. A respiração de Joana prendeu-se. O que hoje é o penúltimo dia. A tua semana de experiência acaba amanhã, mas eu não quero que vás. Senhor Souza. André, por favor. Só André. André repetiu ela cuidadosamente. Eu não quero ultrapassar limites. Não estás a ultrapassá-los. Estás a salvar-nos. Ele virou-se totalmente para ela. As minhas filhas precisam de ti. Eu preciso de ti. Fica. Os olhos de Joana encheram-se de lágrimas novas. Tens a certeza. Mesmo sabendo o que sabes. Mesmo sabendo que eu estava lá quando a Inês... Especialmente sabendo isso, disse André.
porque tu compreendes as minhas filhas como ninguém. Caminhaste pelo mesmo fogo. Sabes o que é perder tudo. Tenho medo, admitiu Joana. Medo de quê? De as amar demasiado e depois alguma coisa correr mal. De não ser suficiente. De falhar com elas como falhei com a Inês e com a Maia. Tu és suficiente, disse André com firmeza. Sempre foste. Desde o momento em que entraste por aquela porta. A voz de Isabel interrompeu Joana. Vem ajudar-nos a pôr a estrela no topo? Joana olhou para André. Ele acenou. Ela caminhou até as gêmeas, ergueu a Isabel para alcançar o ramo mais alto. Gabriela ficou nas pontas dos pés, ajudando a orientar a estrela. Quando terminaram as três, recuaram para ver o resultado. A árvore não estava perfeita. Enfeites concentrados num sítios vazios noutros. A estrela ligeiramente torta. Mas era a coisa mais bonita que André tinha visto em 18 meses, porque tinha sido feita com amor. E o amor não precisa de ser perfeito, só precisa de ser real. Dia 7. Véspera de Natal. André acordou cedo. A casa estava quieta, pacífica, um tipo de silêncio que ele quase já não se lembrava de existir. Vestiu-se e desceu. Encontrou a Joana já na cozinha a fazer café. Ela virou-se quando o ouviu entrar. Bom dia, disse suavemente. Bom dia, respondeu ele servindo-se de uma chávena. Nem acredito que já passou uma semana. O sorriso da Joana foi triste. O tempo passa de maneira diferente quando estamos a sarar. Ficaram ali em silêncio confortável. Depois, André ouviu passos no andar de cima, pezinhos a correr, sussurros apressados. Ele olhou para a Joana confuso. Elas acordaram cedo, disse ela. Estiveram a planear alguma coisa. Não me quiseram contar o quê. As gêmeas apareceram à porta da cozinha, ambas já vestidas, ambas, a carregar as suas pequenas malas de princesa. O coração de André parou. Meninas. O que é que vocês estão a fazer? Isabel pousou a mala no chão. Fizemos as malas. Eu estou a ver isso. Para onde é que vão? Para onde a Joana for, disse Gabriela simplesmente. A voz calma, decidida. Decidimos. André ajoelhou-se ao nível delas. O que querem dizer com isso? Hoje é o dia 7, explicou Isabel. Disseste uma semana. Se mandares a Joana embora, nós vamos com ela. Já decidimos. Gabriela acrescentou. A Joana fica ou nós vamos? André olhou para aquelas duas meninas de 3 anos, crianças que tinham passado 18 meses a afastar toda a gente. Agora estavam a escolher alguém, a lutar por alguém, preparadas para deixar tudo para não a perderem. Devia doer. Devia parecer rejeição. Mas André sentiu outra coisa. Esperança, porque as suas filhas estavam a sarar, a aprender a amar outra vez, a confiar. E isso era tudo o que importava. Por que Joana? Perguntou André com suavidade. Digam-me o que a torna diferente. Gabriela pensou um momento. Ela não tenta fazer-nos parar de ficar tristes. Ela também está triste, então entende. As outras amas diziam para pararmos de chorar e portarmos-nos bem, acrescentou Isabel. A Joana só fica conosco até o choro acabar sozinho. E ela conhecia a mamã. Gabriela continuou. Ela conta histórias verdadeiras que fazem a mamã parecer perto e não longe. Ela faz a casa parecer casa outra vez, sussurrou Isabel. Os olhos de André arderam. Ele olhou para a Joana. Ela estava a chorar em silêncio, a mão tapando a boca. Tem razão, disse André. Ela faz mesmo a casa parecer casa. Ele levantou-se, virou-se para a Joana e disse: Estás despedida. O rosto da Joana desmoronou. As gêmeas engasgaram-se num suspiro. Gabriela agarrou a mão da irmã. Estás despedida como empregada, continuou André. Porque te estou a oferecer outro trabalho, cuidadora a tempo inteiro da Gabriela e da Isabel. Salário real, seguro de saúde, o teu próprio quarto nesta casa e um lugar verdadeiro nesta família, se o quiseres. A cozinha ficou em silêncio absoluto. Depois, Joana começou a rir e a chorar ao mesmo tempo.
Assustaste-me. Diz que sim, exigiu Isabel. Joana diz que sim, implorou Gabriela. Por favor, diz que sim. Joana caiu de joelhos, abriu os braços. As duas meninas correram para ela, abraçando-a, como se nunca mais a fossem deixar ir. Sim, disse Joana com o rosto escondido nos cabelos delas. Sim, eu fico. Não vou a lado nenhum. Para sempre? Perguntou Gabriela. Para sempre, prometeu Joana. André observou as suas filhas e a mulher que as salvara, e sentiu algo que pensava ter morrido com a Inês. Paz. Paz verdadeira. Aquela que não significa que a dor desapareceu, mas que agora podiam carregá-la juntos. Nessa tarde foram ao túmulo da Inês, os 4. As gêmeas levaram flores do jardim roxas e amarelas, as cores da Inês. Gabriela ajoelhou-se junto à lápide. Olá, mamã. Somos nós. Estamos bem agora. A Joana vai ficar, disse Isabel. Ela está a ensinar-nos a lembrar-te sem doer tanto. Ainda sentimos a tua falta, acrescentou. Mas já não temos medo. Joana colocou as suas próprias flores rosas brancas. Eu estou a tomar conta delas, sussurrou. Como prometi. Elas nunca te vão esquecer. Eu vou garantir. André pousou a mão no ombro da Joana. Ela inclinou-se ligeiramente nele. Um gesto pequeno, mas que significava tudo. Obrigado, disse André à lápide. Obrigado por a mandares até nós. Nessa noite sentaram-se todos na sala, a árvore torta, a brilhar suavemente música de Natal a tocar baixinho. As gêmeas enroscadas nos lados da Joana, contando-lhe o que queriam que o Pai Natal trouxesse. André observava da sua cadeira e pela primeira vez em 18 meses a casa não parecia um túmulo. Parecia um lar. Joana olhou para ele. Os olhos dos dois encontraram-se. E algo passou ali. Compreensão. Gratidão. O início de algo que nenhum deles estava pronto para nomear, mas que era real. Mais tarde, depois de deitarem as gêmeas, André encontrou a Joana à janela a olhar para a neve que começava a cair. Obrigado, disse ele em voz baixa. Ela virou-se. Por que por vires? Por ficares? Por amá-las quando mais ninguém conseguiu? Eu não fiz isso sozinha, respondeu Joana. Tu também apareceste. Todos os dias. Todos os dias mesmo quando era difícil. Isso importa. André deu um passo mais perto. A Inês disse-te uma vez que se alguma coisa lhe acontecesse, ela esperava que eu encontrasse o amor outra vez. Não disse? Os olhos da Joana arregalaram-se. Como é que tu sabes isso? Porque eu conheço a minha esposa. E sei que ela queria que alguém em quem confiava cuidasse de nós. Ele fez uma pausa. Ela enviou-te, não foi? Não só para elas, mas para mim também. As lágrimas da Joana começaram a cair. Ela disse que tu tinhas demasiado coração para passares o resto da vida sozinho. Ela disse: o amor encontra sempre as pessoas que mais precisam dele quando menos esperam. Ela tinha razão, sussurrou André. Sobretudo. Ficaram ali à janela com a neve a cair lá fora. 2 pessoas que tinham amado a mesma mulher, que tinham perdido tudo e que de alguma forma se tinham encontrado nos escombros e aprendido que coisas partidas também podem voltar a ser inteiras. Não perfeitas, não como antes, mas inteiras de uma forma nova. Uma forma que honra o que se perdeu enquanto ainda escolhe viver. No andar de cima, Gabriela e Isabel dormiam tranquilamente pela primeira vez em 18 meses. Sem pesadelos, sem gritos, só descanso. Porque finalmente tinham compreendido algo que o pai e a Joana ainda estavam a aprender. O amor não acaba quando alguém morre. Ele apenas muda de forma. Encontra novas mãos para segurar. Novos corações para preencher. Novas maneiras de aparecer. E às vezes, quando já perdeste toda a esperança, quando achas que a escuridão nunca mais vai terminar, o amor entra pela tua porta disfarçado de estranha, e lembra-te de que nunca estiveste sozinho.
Apenas estavas à espera que a graça te encontrasse exatamente onde estavas e te ensinasse a viver outra vez.